Muito bom, quero cumprimentar você que assiste o programa Tempo com Você. É uma satisfação estar aqui mais uma vez. Sou o reverendo João Antônio de Araújo, tenho a alegria de apresentar esse programa, que você pode assistir na televisão, também na internet, conectado no mundo inteiro. Você que está ligando seu televisor ou conectando agora. Nós vamos bater um papo legal aqui hoje com um jovem político, pastor, um homem de Deus, Whitson Costa. Ele é pastor, já está no terceiro mandato de vereador aqui, ele está vereador há 3 mandatos aqui em Goiânia. E é um jovem que faz a diferença, um jovem que tem um testemunho extraordinário. E eu quero já, de antemão, cumprimentar. David, é uma satisfação ter você aqui comigo, até porque nós temos algo bastante em comum, porque nós somos salvos pelo mesmo Jesus, nós pregamos o mesmo Evangelho e pertencemos a essa família tão grande espalhada na terra, que é a Igreja do Senhor. Satisfação ter você aqui, Deus. Reverendo João Antônio, é um prazer enorme estar com o senhor aqui no programa Tempo com Você, e a satisfação é toda minha. Amém. Nós falamos em off aqui a respeito da sua experiência de vida, David. Nós queremos falar um pouquinho hoje sobre vários assuntos que está aí no dia a dia, sobre essa atual situação que o Brasil está vivendo. Você é um jovem político dinâmico, você tem mostrado a diferença ali na Câmara dos Vereadores, no plano diretor, que você fez muito bem ali o trabalho. Eu vou começar falando um pouquinho desse assunto. Como é que você está vendo essa atualidade do Brasil nesses últimos anos, Davidson? Assim, na questão dessa bagunça política nacional que está vivendo aí, pessoal. Eu entendo, reverendo, que verdadeiramente o Brasil, eu trago assim para entendermos o que estamos vivendo, como se fosse fazer aqui uma analogia, como se fosse um corpo que está doente. Sim. E um câncer que ele veio à tona, sim, né? Ele aflorou. Entendi. Na realidade, a corrupção ela vem antes de Cristo, ela é milenar, verdade, né? E devido nós termos aí essa velocidade da informação, então hoje todo mundo conhece, todo mundo não tem como esconder mais. Perfeito. Então essa questão da Lava Jato, essa questão, então não tem jeito mais. Então a informação hoje todo mundo tem ela. O mundo se tornou pequeno, né? Se tornou pequeno. E nós estamos vivendo também uma crise institucional. Sim. Você está vendo que estamos tendo uma ingerência do judiciário no legislativo, do legislativo no executivo e vice-versa. Ninguém respeita ninguém. Né? Então, assim, está precisando parar, ter uma pausa e recompor. Né? Então, recompor a democracia, o republicanismo no país. E ter assim um novo começo. O Brasil precisa ter um novo começo. Você fez uma colocação muito interessante, essa questão de comparar a nossa nação como um corpo que está sendo extraído de um câncer. Isso. Na verdade, o câncer é impossível tirar ele sem causar dor no corpo inteiro. Exatamente. E para tirar ele vai ter que ter um sangramento, vai ter que doer, vai ter que... E eu estava fazendo uma análise, reverendo, se você analisar a nação americana, teve que morrer John Kennedy, teve que morrer Abraham Lincoln, morreram vários presidentes americanos. Uhum. E eu estava analisando, mas não morreu ninguém no Brasil. Morreu, eu estava analisando, morreram. Uhum. Morreram o Ulisses Guimarães, morreram Tancredo Neves, que alguém pensou que ele morreu... foi doença, de repente não, de repente foi um atentado. Getúlio Vargas, vários morreram ao longo, aquele presidente presidenciável agora há pouco que morreu no avião, quem sabe aquilo ali foi um atentado? Ninguém sabe, né? Há poucos dias agora, testemunhas de um caso morreu do nada, um camarada que era motorista e testemunha, era testemunha de um fato, morreu pelo motorista, do nada. O outro decolou de uma aeronave e morreu do nada, que era testemunha de um fato. Então, tipo assim, tem muita gente morrendo de uma hora para outra e verdadeiramente, e para isso, para o país mudar, é necessário muita coisa acontecer. E está acontecendo. Então, eu acredito que nós estamos avançando. Se a gente olhar com um olhar clínico, nós estamos avançando. Essas coisas é necessário acontecer, né? E o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios, quando ele faz a menção à Santa Ceia, lógico que essa analogia ela é meio assim, é necessário que isso aconteça para que os bons se manifestem. Então é necessário que isso aconteça, que essas coisas aconteçam, que os maus
sejam punidos que a mentira se aflore, né? Para ver onde é que está a verdade. Para que pessoas boas apareçam, né? Você acredita que, como muitos têm falado, a gente tem observado pessoas, cabeças pensantes que falam aí na mídia, que o Brasil está sendo passado a limpo. E numa visão espiritual, você acredita que a igreja tem tido uma influência nisso, Davidson? A igreja tem tido, e o próprio Deus também está testando a própria igreja, né? Porque tem muitos da igreja lá dentro e que precisam dar testemunho e não estão dando testemunho, né? A igreja está sendo testada nisso, a igreja está envolvendo com a política e também não está passando no teste, né? A igreja ela tem que envolver com a política até certo ponto. Aliás, a igreja não tem que envolver, membros da igreja têm que participar. A igreja de Deus ela é separada. Ela tem o seu subsídio pessoal. Exatamente. Bom, mas vamos falar um pouquinho aqui sobre Goiânia. Vamos. Goiânia é uma cidade linda. Eu moro em Goiânia há 33 anos já. Sou pastor da primeira igreja quadrangular fundada aqui. E gosto muito dessa cidade, tenho uma estima muito grande. Meus filhos estudaram aqui, meus netos estão estudando aqui. Sim. E eu amo essa cidade. Qual a visão que você tem para essa cidade, essa metrópole? Antigamente, quando eu mudei para cá, em 1983, tinha 800 mil habitantes aqui. Hoje nós temos quase 2 milhões. Exatamente. No total aqui. O que você acha da nossa cidade, assim... como é que eu não estou sabendo formular aqui a pergunta? Esse inchaço total. Esse inchaço da cidade sem programação, essa coisa sem uma gestão ruim, parece. O que você tem para me dizer sobre isso? Na realidade é o seguinte, Goiânia foi planejado por Atílio Correia Lima, que é aquela imagem da Senhora Aparecida, né, que é a Praça Cívica. Tem naquelas três isso, exatamente, a Praça Cívica, Araguaia, Tocantins, Goiás e Paranaíba, né? Então aquela imagem ali para 50 mil habitantes. Nossa. Hoje nós temos Goiânia só 1.400.000 habitantes, segundo o censo do IBGE. Sim. Aí soma com a Aparecida 1.900.000. Soma com o senador Canedo, Trindade e tal, mais de 2.200.000 habitantes. Então, por exemplo, só Goiânia tem 1 milhão de veículos. Nossa. É mais de um veículo por habitante. Se você imaginar os adultos, tirando as crianças, é quase 2 veículos por habitante. Então, o que acontece? Não tem trânsito, que é de suporte. Não tem. Porque nós não tivemos ruas e avenidas planejadas. Programado para isso. Não tem jeito. Aí, o que acontece? Saúde. Nós atendemos 7 estados da nação aqui em Goiânia. Nós temos uma das melhores saúdes do país e do mundo em Goiânia. Nós recebemos aqui. E nós não temos estrutura. Se nós tivéssemos a nossa saúde só para Goiânia, aí ia bem. Nós tínhamos a melhor do mundo. Mas nós temos que tratar os nossos... E se você andar aqui, reverendo, o senhor... Perdão da palavra. Se o senhor andar aqui em Goiânia, o senhor vai observar o tanto de casa de apoio que tem do interior. E nós temos que ajudar os nossos irmãos do interior e que vêm de outras cidades. Andar ali na região do setor Coimbra, ali na região do Botafogo, ali no setor do Central, aquela região, você vai ver o tanto de gente que tem ali tratando de apoio que vem. E, na verdade, a nossa qualidade atraiu essa multidão. Atrai a multidão para cá. Então, não tem transporte coletivo que aguente, não tem transporte, mobilidade urbana que aguente, não tem... Então, assim, nós temos que fazer com que a população passe a andar mais de bicicleta e aí o nosso clima não ajuda, porque tem calor demais, você está entendendo? Então, assim, não houve, então nós temos que remediar, aí nós temos que ir mudando e remediando a situação para que isso melhore. Um gestor para tomar conta de algo que já vem estragado é difícil demais, difícil, né? Então tem que fazer grandes mudanças e alterações e não adianta ficar pondo a culpa nos outros. E as grandes mudanças geram constrangimento, a população fica revoltada. Nós vamos voltar no segundo bloco, falar um pouquinho da sua vida, da sua fé, como é que você, da família que você vem, que isso é importante para todos aqueles que nos assistem. E, na verdade, o testemunho fala mais alto que a vida. Você é um jovem que vai transmitir aos nossos telespectadores, com certeza, algo que vai fazer com que eles possam firmar ainda mais no Senhor, que é a razão do nosso viver. Voltamos em 1 minuto. Davi Sasser, em Goiânia. Tu és meu abrigo. Venha participar do culto de louvor e adoração a Deus com a presença do cantor Davi Sasser. Dia 15 de maio, às 18 horas, na Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua das Margaridas, Parque Oeste Industrial. Informações 3296
273. Davi Sasser, na Igreja do Evangelho Quadrangular do Parque Oeste Industrial. Ok, voltamos com o programa Tempo com Você. Você que está ligando seu televisor agora, quem sabe conectando em algum lugar aí para assistir o programa Tempo com Você. Estamos batendo um papo legal aqui com o vereador Davidson Costa. É um baita de um profissional, um cristão abençoado. E o assunto está muito gostoso aqui. Nós estamos falando sobre questão política, a igreja e a política. E nós vamos falar um pouquinho agora sobre a vida dele. Como é que você administra o seu cristianismo? Você falou muito bem agora há pouco, no bloco passado, com a sua função política como vereador. Olha, reverendo, a questão é o seguinte. Primeiro é você levar uma vida espiritual pautada na palavra de Deus. Eu, ao sair de casa, eu tenho o hábito de, diariamente, chamar minha esposa. A gente faz uma leitura de um texto bíblico. Eu oro com ela e minha esposa e minha filha. Geralmente também com uma pessoa que trabalha comigo, ou do gabinete que estiver lá em casa. Sempre a gente ora. Quando eu chego no gabinete, eu oro também. Então eu não abro espaço, por exemplo, quem está perto de mim não tem espaço para brincadeira. Entendi. Certo? Entendi. Então eu não abro brecha. Você não cede à tentação. Não abro brecha para a pessoa criar brincadeira ou alguma coisa assim. Então lá no meu trabalho eles me respeitam. Quando eu estava na faculdade, eu fui líder estudantil, fui líder na faculdade, então ninguém me chamava para festinha, para ir tomar cerveja, ninguém chamava eu para ir para esse lugar. Por quê? Porque eles me identificavam como uma pessoa religiosa. Muito bom. Então ninguém me chamava para ir para... Então, assim, tem gente que... É igual aquele caso do camarada que foi para o exército, né? O camarada foi para o exército e depois voltou para a igreja e falou, pastor, eu quero dar um testemunho. Aí ele contou o testemunho, pastor, fiquei lá 9 meses no exército e deu tudo certo e ninguém ficou sabendo que eu era evangélico. Então ele era o evangélico 007, né? O espião. Não, eu fui e sou toda a vida um evangélico aberto. Amém. Aberto. Então o povo sabe que eu sou um cristão autêntico e ninguém chamou para fazer negociata. Ninguém me chama para fazer. E quando a gente ora, que você busca a Deus, que você vive uma vida de consagração. Consagração é o quê? Leitura da palavra, jejum e oração. Viva uma vida de consagração e na comunhão, através dos cultos, na igreja que a gente vive participando, automaticamente Deus te livra do mal. Com certeza. Afasta o mal da gente. A sua postura já vende a sua imagem de que você é um homem sério. Né? Às vezes a pessoa fala, fulano veio me fazer uma proposta indecente, e etc. A gente vê até aquelas questões, quando fala do mundo feminino, nunca faz propaganda daquilo que você não pode vender. Né? E às vezes a pessoa recebe proposta justamente porque não passa uma imagem, como você está dizendo aí. Um dia eu vi uma palestra do pastor Josué Gonçalves. Sim. Inclusive o Paulo estava comigo, Paulo Fernandes, que é diretor do programa do senhor. Sim. Eu lembro dele falar uma questão seguinte, às vezes até um gesto seu com uma pessoa do sexo oposto vai implicar em uma coisa futura. Por exemplo, você pega uma balinha e dá para uma mulher, e essa mulher vai entender lá na frente que tem alguma coisa. Então a gente tem que evitar. Então assim, então a gente tem que evitar o mal. O mal você tem que evitar ele. Fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. Se eu não quero ter, então eu tenho que evitar. Tanto do sexo oposto, como negociata, qualquer outra coisa. Sim. Não que eu seja santo, eu não sou santo. Mas eu procuro evitar o mal. Você é de uma família de pastor, avô pastor, bisavô pastor, pai pastor. Algumas fatalidades, elas acontecem em famílias de pastor deles? Acontecem. Eu vi muitas coisas acontecer. Esses dias até eu falando num grupo do WhatsApp da igreja dos varões. Quantas vezes, num tempo anterior, por exemplo, pastores que cuidavam muito do rebanho e esqueceram de cuidar da família. Você falou tudo. Por exemplo, quantos filhos de pastor eu vi perder a salvação por um preparo, uma falta de preparo do pastor de cuidar tanto das ovelhas e esquecer de cuidar da família. Não foi o meu caso. Agora nós tivemos uma experiência diferente. Meu pai cuidou bem da família, mas, exemplo, nós perdemos uma irmã, eu perdi uma irmã. Meu pai foi dar posse num obreiro em Marabá, com o pastor Albino, numa época, em 89, na volta, minha irmã veio numa outra caravana e partiu para a eternidade, num acidente, morreu 3 pessoas. Logo depois desse acidente, eu parti
para não seguir mais a questão do evangelho, fui nós que é cristão, nós chamamos de mundo, né? Nós deu uma afastada. Afastamos da coisa, do evangelho, e fui viver a vida como a passagem do filho pródigo, né? Longínqua, né? E aí quando a gente está na igreja, quem sai da igreja que vai para o mundo, você quer participar daquilo que você não participava. E a primeira coisa que um adolescente quer é experimentar um cigarro, quer beber uma cerveja. E aí eu fui fazer tudo que tinha direito. Fui tentar fazer tudo isso. E é um erro gravíssimo. Para você que me assiste aí, é um erro gravíssimo. Essa experiência tem levado milhões de pessoas. São caras demais, né? Caríssima. Então, assim, eu tive essa experiência, mas graças a Deus, com 19 anos, Deus me resgatou, voltei para a casa de Deus, e dos 19 anos já está fazendo 18 anos que eu voltei para a igreja agora esse ano. É pastor agora. O ano passado, em agosto do ano passado, o pastor Oides separou-me ao ministério pastoral. Que bom. Na verdade, você falou uma coisa tão interessante aí, o jovem que está na igreja, às vezes ele imagina que ele está perdendo alguma coisa lá fora. Por isso que a Bíblia diz que nos últimos tempos os jovens terão visões. É uma das partes interessantes do derramado do Espírito Santo. E às vezes a gente pensa que visão é ver um vulto, é ver alguma coisa. Visão é você ver o fim antes de começar, né? Quando o jovem consegue ver o fim de uma decisão antes de começá-la, antes de tomá-la, por exemplo, a experiência que você tem é muito interessante, uma experiência que pode ser passada a todos os nossos adolescentes, os nossos queridos jovens que estão nos assistindo. E, na verdade, não vale a pena. Na verdade, o que o mundo oferece, como nós usamos a linguagem aqui, não vale a pena, até porque, ainda que desse uma alegria, um anestésico, ou desse um prazer, não é um contentamento, não tem conteúdo, e é coisas rápidas, coisas muito, né? O que eu vejo, por exemplo, o senhor está falando a visão aí, eu com experiência própria, o que é o adultério, por exemplo? Hoje, para mim, graças a Deus, depois que eu casei, mas antes, por exemplo, na prostituição, essa coisa toda. O que eu enxergo hoje? É você ver após o erro. Isso. A desgraça, por Isso exemplo, de uma família destruída. Sim. Né? Quantos dentro da igreja que a gente vê que não deu em nada e acabou tudo. Né? Uma pessoa que o vício destruiu a família toda. Né? Implodir é mais fácil do que, isso, né? É rapidinho. Então, essa visão é você enxergar o que pode acontecer depois. Isso. E isso eu tenho aplicado na minha vida, reverendo. Tipo assim, tudo que eu vou fazer, eu penso, qual é o resultado? Amém. Eu penso que essa é a visão principal que Deus quer dar pra gente, para os jovens. Você vê o fim antes de começar. Vê o resultado de uma decisão antes de começar. A gente vê, às vezes, alguns jovens se misturando aí com o mundo, se tornando... E os pais sofrem demais. Nós tivemos há pouco tempo uma família muito sofrida por causa de decisões que os jovens tomaram. E, graças a Deus, hoje já foi consertado. Mas nem sempre a pessoa tem a chance de consertar, né, Pastor David? Se você percebe que Deus abençoou a sua vida nesse tempo que você teve fora, te trouxe de volta, mas isso não acontece com todo mundo, né? Pessoas que vão lá fora e não voltam mais. Corre o risco delas se perderem. Então, eu louvo a Deus por sua vida, pelo seu testemunho. Nós vamos voltar aqui, vamos falar mais um pouquinho a respeito da questão da sua família. Eu penso que nós temos um tempinho aqui, falar um pouquinho sobre o que você tem a dizer para uma pessoa que está nos assistindo agora. E às vezes ela vive na igreja, como sua família vivia na igreja, como eu vivo na igreja, de repente acontece uma fatalidade. Que tipo de atitude essa pessoa deve ter? Eu me lembro há uns anos atrás, no dia 1º de dezembro de 1985, quando um filho meu de 1 ano e 6 meses faleceu, adoeceu e uma semana depois morreu. Então eu fiquei olhando aquela criança ali dentro da minha casa e o diabo falava muito duro comigo, dizendo que por que eu sendo pastor deixei uma coisa daquela acontecer, né? E Deus foi me reconstruindo de tal forma, eu e a minha esposa, e nós chegamos aqui. E a gente tem mais ou menos uma ideia de que você faz quando acontece uma fatalidade dentro de casa. Que na verdade nós vivemos num mundo onde Jesus disse que teríamos aflições. O que você diria para alguém que possa estar nos assistindo hoje, pensando, poxa vida, essa enfermidade não deveria estar aqui, né? Como é que a gente encara esse momento, Davidson Costa? Como o senhor mesmo disse, eu fico olhando hoje para o meu pai, tanto que minha mãe sofreu, eu imagino o quanto a sua digna esposa sofreu, e o senhor também. E eu vi depois meu pai, com quase 40 anos de ministério,
quantas alças de caixão ele pegou, levando para o cemitério, e o senhor também. Então, como aconselhador pastoral, e o senhor também, ele pôde sentir a dor daquela pessoa, né? Então hoje, um dos maiores temores que eu tinha no ministério de ser um sacerdote, era de sentir essa dor. E eu sentia desde criança essa dor que meu pai e minha mãe sentia, porque eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade. Eu sentia a dor na minha casa da falta de dinheiro, eu vinha, tudo que meu pai e minha mãe sentiam, eu carregava comigo. Sim. Meu irmão já era aquela criança peralta, que não está preocupado com nada, sempre que cada família, cada criança é de um jeito, né? Tem um temperamento diferente. Então eu carreguei isso, toda a vida eu carreguei aquela preocupação com a família, aquela coisa toda. Então, você que está me assistindo, eu quero deixar um conselho para você. A Bíblia diz que Deus, ele não dá nenhuma cruz para que você não suporte, que você não dê conta de carregar. Deus não te dá nenhum fardo que você não venha dar conta de carregar. Deus, ele te dá essa experiência que você venha dar conta de carregar. Deus vai te dar a prova para que você seja aprovado. Então não reclame, não murmure, não faça como aquele povo do deserto, para que você não seja reprovado, né? Suporte essa aflição, porque em todas elas eu já tive experiência que eu fui aprender, que eu fui olhar as lições e falei, gente, e nós temos um hino na harpa cristã, diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulações. Na hora da dor. Então, as maiores lições que a gente tem na vida é nos maiores momentos de dificuldade. Depois você vai olhar para trás, poxa, como eu aprendi. Verdade. Né? Os sucos na carne do sofrimento é que fica as lições maiores da nossa vida. Não são os momentos de alegria da sua vida que vai deixar o aprendizado. São os momentos de sofrimento que vai te deixar as lições da sua vida para o resto da sua vida, né? Para o restante da sua vida. Então, suporte a aflição, clama por Deus e Ele está juntinho de você. E se você não tem Deus no seu coração, eu quero te deixar uma mensagem de Deus para você. Reconcilie com Jesus. Jesus está perto de você, Ele é o Senhor do universo, Ele é o Deus de todas as coisas, Ele é Senhor dos céus e da terra. Deus nunca se esqueceu de você, Ele está perto de você e Ele está pronto para receber você de braços abertos. Muito bom, né? Palavra boa, bênção. A gente sabe que a gente faz esse programa pensando em você que está nos assistindo aí. Nós vamos orar aqui agora, nós vamos orar junto aqui por você, por sua vida, para que você que ainda não tomou uma decisão por Cristo, você possa fazer isso. Eu me lembro quando eu tinha 20 anos de idade e me fizeram a proposta para mim aceitar Jesus, eu achava uma besteira, achava que eu não precisava daquilo. Até porque eu pensava que aquela juventude nunca acabava, né? Que nunca acabaria, que eu ia ser sempre um jovem. Mas eu fui refletir e eu tomei a decisão há 36 anos, 35 anos atrás, e eu não me arrependo de um segundo sequer de ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E eu prego hoje com muita alegria no coração, vendo esse testemunho. Quando o David fala a respeito da questão da tribulação, a tribulação é que produz o eterno peso de glória, né? A gente tem que pesar ela pelo peso do Senhor. Ela é leve e momentânea quando você olha com os olhos do Senhor. Por isso que Paulo diz lá em 2 Coríntios 4, 16, 17, 18, que nós não devemos atentar para as coisas que estamos vendo, porque são passageiras, são temporais. E sim por aquelas coisas que nós não estamos vendo, porque essas são eternas. Que você possa cuidar mais do teu espírito, cuidar mais do seu homem interior. Porque tudo isso que você está vendo aqui passa. Tudo isso que nós estamos apalpando vai até o túmulo. Mas o seu homem interior vai além do túmulo. E se ele tiver um caminho certo, que é Jesus, ele vai gozar da eternidade com o Senhor. Isso é tudo. Isso é tudo, né? Isso é tudo. Às vezes nós estamos aqui numa luta muito grande por uma casa própria, por um carro melhor, por uma vida melhor. Mas se você entrega a sua vida para Jesus, você tem a convicção que o Senhor já construiu uma mansão para te esperar lá do outro lado. Não é tão importante como você vive aqui no sentido de riquezas ou como você sairá daqui. O importante é quem está te esperando lá do outro lado. Imagine quando nós atravessarmos aí e chegarmos ali de frente com o Senhor, o quanto vai ser belo, o quanto vai ser maravilhoso. Então nós vamos orar por você. Amanhã é domingo, nós teremos a presença do cantor, adorador Davi Sasser aqui na Igreja do Evangelho Quadrangular às 18 horas.
Nós vamos fazer um culto de adoração, nós vamos envolver com a presença de Deus de tal maneira que é impossível você não ser tocado. Porque enquanto você está buscando Deus, Ele está buscando você também. Você vai ver que no momento da adoração, no culto das 18 horas da manhã, aqui na Igreja do Evangelho Quadrangular, no momento que o Davi estiver adorando e nós estivermos adorando, nós vamos entrar na presença de Deus de tal forma que o céu vai descer neste lugar e vai achar você. Que você possa estar aqui comigo, nesse endereço que está aí na tela, informe pelo telefone e venha estar comigo aqui na Igreja do Evangelho Quadrangular. David, muito obrigado pela sua presença aqui, eu louvo a Deus por sua vida. Eu sei que você é um moço que tem um futuro muito grande aí na política, que Deus possa te usar, meu irmão. Quem sabe você futuramente vai ser o gestor que vai botar uma ordem nessa cidade, onde os meus bisnetos, se Jesus não tiver voltado, vai ser criado. Amém. E que Deus possa abençoar a sua carreira, abençoar seu ministério. Que você continue sendo esse jovem que tem discernimento. É triste quando você conversa com um político que deixou de ser cristão, né? Ele envolveu tanto com a política que ele achou que era mais importante. No seu caso, você sabe dividir, você sabe separar direitinho a coisa, e eu louvo a Deus por isso. Vamos orar um pouquinho por eles, eu louvo a Deus pela sua presença, e muito obrigado. Espero que em outra oportunidade estejamos aqui. A honra é minha, reverendo. Muito obrigado, senhor. Vamos estar juntos uma outra oportunidade aqui. Vamos orar, Pai querido e santo, Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Senhor, eu sei que tem pessoas nos assistindo em muitos lugares do Brasil, Uberlândia, lá, Senhor, em Uberaba, Tocantins em Palmas, em Aparecida de Goiânia, aqui em Goiânia, qualquer lugar do mundo, quem sabe fora do país, pela internet. O Senhor conhece, o Senhor é Deus de perto e Deus de longe, eu sei que o Senhor conhece detalhadamente o que passa com este povo que nos assiste. Sim. E nós usamos aqui agora a nossa intercessão simples e humilde na Tua presença. Alcança esse povo, Senhor. Alcança esse povo com a Tua mão poderosa, com a Tua bênção, tocando lá onde ele precisa. A Sua palavra é eficaz e que ela possa ir lá, Senhor, fazer o necessário. Abençoe esse homem que está esmorecido, essa pessoa que está enferma, essa pessoa que está, quem sabe, com o casamento sendo destruído. Pai, tenha misericórdia, Senhor. Alcance estas vidas no nome poderoso e santo de Jesus. Nós oramos, e eu concordo aqui com o vereador Davidson Costa, que se dois concordar a respeito de algo que pedir, será feito. E nós concordamos que a Tua bênção esteja chegando em todos os nossos telespectadores, em nome do Senhor Jesus. E que assim seja. Amém e amém. Muito bem, estamos colocando ponto final no programa dessa semana. Mas semana que vem estamos de volta, batendo um papo aqui com outros convidados. E louvamos a Deus por você que me assiste em qualquer lugar do mundo. Um abraço de verdade mesmo. Viva Cristo e até o próximo programa.